Meus amados irmãos, com a ajuda de Deus, nós vamos trazer uma palavra que Deus ajude e que sirva para edificação. Glória a Deus. Nós convidamos a todos a abrirem a Sagrada Escritura no livro de 2 Reis. Segundo livro dos Reis, não é segundo a Reis, alguém equivocadamente, não é segundo a Reis, é segundo o livro dos Reis, capítulo 4, versículo 8. Glória a Deus. E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E disse ela a seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Amém? Ou se retirará, depende da tradução. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a ministrar uma palavra revelada aos corações dos que ouvem nesta noite. Meus amados irmãos, o apóstolo São Paulo, referindo-se a todo o cânon sagrado, a toda a escritura do Gênesis, porque quando a igreja começou, ainda não havia o Novo Testamento, só havia o Antigo Testamento. E o apóstolo, referindo-se ao Antigo Testamento, o apreço que a igreja primitiva tinha era grande ao Novo Testamento, e ainda hoje a igreja é verdadeira, porque ele é a palavra de Deus. Paulo disse assim, 2 Timóteo 3,16, porque toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Aleluia! Toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, tudo que está na Bíblia, tudo que está nas Sagradas Escrituras é divinamente inspirado e proveitoso, tem um proveito. Pastor, mas eu li uma passagem e não tirei nenhum proveito. Eu li uma passagem, mas não tirei nenhuma lição. Eu li uma passagem, mas não entendi. Bom, o problema é seu, o problema é meu. Mas toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Até as genealogias. Aquela grande lista, fulano gerou fulano, fulano gerou cicrano, até aquelas grandes listas, elas são inspiradas e ali tem proveito. Pode ser que eu não enxergue, pode ser que você não enxergue, mas Deus vai fazer alguém enxergar, porque eu já vi grandes pregações na genealogia. Para você ter uma ideia, uma das maiores pregações de João Calvino, por sinal, foi até retratada numa porta de bronze, numa catedral lá de Basileia, na catedral de Basileia. Então é baseada na genealogia de Jesus. Uma das maiores mensagens de João Calvino é baseada na genealogia de Mateus, capítulo 1. Glória a Deus. Ele tirou uma pregação que passou muito tempo pregando sobre a graça de Deus, que ele achou revelação na genealogia descrita por São Mateus. Então, meus amados irmãos, com a ajuda de Deus, nós queremos aprender, nós queremos algum proveito que aplique-se à nossa vida espiritual, extraída das páginas das Escrituras. É semelhante a quem busca ouro. O ouro é preciso experiência, o ouro é preciso perícia, é preciso sabedoria para achar o ouro no meio do cascalho, para achar o ouro dentro do leito dos rios, para achar o ouro dentro dos veios da terra. Então não é coisa que se acha assim tão fácil, mas se buscar, Deus revelará. Bendito seja o seu santo nome. E nós vamos, com a ajuda do Espírito Santo, catar, buscar pepitas de ouro para a nossa vida espiritual neste texto tão conhecido da igreja. A Bíblia fala dos dias de Eliseu. Os dias de Eliseu, irmãos, foram dias difíceis, foram dias de apostasia. O que é apostasia? Apostasia é virar as costas para a fé, é desertar.
Glória a Deus. É como se você fizesse parte de um exército e de repente você saísse do exército, desertasse do exército e passasse para o lado do inimigo. Isso chama-se apostasia. E nos dias de Eliseu eram dias de apostasia. O povo tinha desertado da fé em Deus, da fé monoteísta, da fé dos pais, da fé dos profetas, da fé dos patriarcas. Então eles tinham abandonado e tinham adotado novos postulados, tinham adotado novas crenças, tinham adotado nova cultura religiosa. Glória a Deus. Era um tempo de apostasia. Era no reino do norte, do reino que Jeroboão dividiu, e eles, agora quem reinava lá era Jezabel, mulher ímpia, mulher do rei Acabe, e a fé praticamente foi banida, a fé verdadeira foi banida do reino do norte. Mas Deus sempre tem um remanescente, Deus sempre tem os fiéis, Deus sempre tem adoradores, nunca vai faltar adoradores verdadeiros ao Deus verdadeiro. E no meio daquela desgraça espiritual, no meio daquele caos, Deus levantou vários adoradores. Havia pequenas congregações. Nós vemos que havia congregação no Rio na beira do Jordão, havia congregação em Gilgal, havia congregação em Betel, havia congregação em Baal Salisa, havia congregação em vários lugares ali, inclusive ali na terra de Sunem. Aleluia. Então Eliseu sempre passava visitando as pequenas congregações dos fiéis, doutrinando, e também levantou seminários que são chamados de escola dos profetas, rancho dos profetas. Deus levantou pessoas para treinarem nas escrituras, para ensinar a verdade, para ajudar Eliseu. Vinha desde os dias de Elias, desde os dias de Samuel. Então a fé nunca acabou, a fé nunca pereceu, a fé nunca, apesar dos abalos, apesar da apostasia, mas a fé verdadeira nunca desapareceu e nem vai desaparecer. Louvado seja Deus, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pode até bater, pode até querer invadir, pode até pegar um, pegar outro, destruir a fé de um, destruir a fé de outro, mas não destrói a fé de todos. Aleluia. A Bíblia diz que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, na Bíblia corrigida diz o amor de muitos, mas na Bíblia atualizada, que é mais bem traduzida, diz assim: o amor da maioria esfriará. Aleluia, a maioria vai esfriar, a maioria vai perder a fé, a maioria vai apostatar, mas sempre haverá um remanescente que não vai abrir mão da fé que recebeu dos seus pais. E meus amados irmãos, ali havia alguns fiéis, e entre os fiéis havia uma mulher que morava no lugar chamado Sunem. Sunem, ela fica no Reino do Norte, é uma região que talvez hoje não saibamos exatamente onde era, mas eu ainda não pesquisei, pode até ser que alguém saiba, algum estudioso, mas pelo menos eu já estive em Israel, mas nunca ninguém me mostrou que ali era Sunem. Mas, hein? Pronto, pastor Emengardo está dizendo aqui que fica no Vale de Jezreel, entre Gilgal e Tabor. Glória a Deus. Então, Gilboa. Então está identificado onde era Sunem. E ali em Sunem, irmãos, a Bíblia fala que havia uma mulher rica. Aleluia. Naquele tempo de extrema pobreza, você vê que o livro dos Reis é um livro que fala muito de pobreza. Porque onde há apostasia, há pobreza. Onde há apostasia, há miséria. Onde há o afastamento de Deus, também há o afastamento das bênçãos. Então o livro de Reis fala de muita pobreza. Mas no meio da pobreza, destaca-se uma mulher rica.
Aleluia, glória a Deus. Na minha tradução, que é a trinitariana, diz uma mulher importante. Na velha tradução corrigida, dizia uma mulher grave. Mas o importante é que ela era uma mulher da alta sociedade daquela época. Era uma mulher rica, era fazendeira, ela tinha terra, ela tinha lavoura, ela tinha gado, gado grande, que são os bois, gado miúdo, que são as cabras e as ovelhas. Era uma mulher que tinha até empregados. A Bíblia diz que ela tinha ceifeiros, ela tinha funcionários, servos, servas. Então era uma mulher de destaque na sociedade. Louvado seja Deus para sempre. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que aquela mulher, ela era mulher de um senhor que certamente já era viúvo e casara com ela já numa certa idade avançada. Ela era uma senhora jovem, casada com um senhor idoso, o que não era estranho naquela época. Era comum, quando alguém ficava viúvo, procurava uma jovem senhora, para o casamento. E a Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher, ela morava ali naquele lugar, mas ela era uma mulher. Primeira coisa que eu aprendo é que aquela mulher, ela era de visão espiritual. Ela era uma mulher que tinha uma percepção espiritual muito grande. Ela tinha um discernimento muito grande. É o que está faltando nesses últimos dias. É o que está faltando em muitos cristãos, é discernir, entender o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso, quem é homem de Deus, quem não é homem de Deus. É uma coisa que está faltando nos últimos dias, é capacidade de discernir, capacidade de entender onde está a verdade, de entender onde está o erro, capacidade de enxergar as realidades espirituais. E era o que não faltava naquela mulher de Sunem, que é conhecida por Sunamita. Sunamita não é o nome dela, é vamos dizer, o gentílico, né? É o local onde ela morava, que era Sunem. Então, meus amados irmãos, Eliseu passava por ali. Não só Eliseu passava por ali, ela morava na beira da estrada, e passava por ali muitos religiosos. Passava por ali profetas de Baal, porque naquele tempo, profeta de Baal era de monte. Os sacerdotes de Baal eram muitos. Jezabel, só profeta de Baal, Jezabel sustentava 450. E profetas de Azera, Jezabel sustentava mais 400. 850 profetas sustentados pelo Estado, sustentados pela casa real, por Jezabel e por Acabe. Mas no meio daquela confusão religiosa, aquela mulher, ela sabia quem era homem de Deus e quem não era. Aleluia! Ela discernia, ela enxergava. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E a Bíblia diz que Eliseu passava de vez em quando, em suas viagens missionárias, em suas viagens para visitar as congregações, em suas viagens para dar assistência religiosa, para doutrinar o povo, para profetizar a verdade, ele passava pela frente da casa daquela mulher. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, irmãos amados, que ela o chamava para comer pão. É o que diz o versículo 8. Glória a Deus. Ela o convidava para comer pão. Essa expressão comer pão é um hebraísmo que significa uma janta, significa uma ceia, significa uma alimentação. Por glória a Deus, porque em Israel a comida base é o pão. Por isso que diz que chamava para comer pão. Mas não significa que ela dava apenas um pão, mas ela dava refeições ao profeta. Então nós vemos aqui, irmãos amados, que aquela mulher, ela era uma mulher generosa. Aleluia! Ela sabia discernir o verdadeiro do falso, e ela era uma mulher generosa para com a religião, generosa para colaborar com o trabalho de Deus, generosa para sustentar os verdadeiros servos, ministros de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos num tempo tão difícil que muitos corações estão fechando. Nós estamos no tempo de tanto
profeta de Baal, de tanta gente se utilizando da religião para proveito próprio, que muitos corações estão fechados, pensando que não existe mais igreja séria, pensando que não existe mais homem de Deus sério, pensando que todo mundo é profeta de Baal, que não merece respeito, que não merece consideração, que não merece cuidado. Mas aquela mulher, ela tinha discernimento. Ela sabia quem era profeta de Baal e ela sabia quem era homem de Deus. Aleluia, isso chama-se discernimento. Bendito seja Deus. E a Bíblia diz que quando o homem de Deus passava, ela dizia: ei, profeta, ei, servo de Deus, não vá embora, vamos preparar um banquete para o Senhor, vamos preparar pão. E chamava o marido, e chamava os servos, louvado seja Deus, e eles preparavam uma janta, preparavam um almoço, louvado seja Deus, e com muito desvelo, com muito carinho, com muito amor, ela velava do servo de Deus, o profeta Eliseu. Louvado seja Deus. Mas, irmãos amados, nós vemos que aquela mulher, ela, louvado seja Deus, ela era sábia. Nós aprendemos no texto sagrado que ela era uma mulher prudente. A Bíblia diz lá em Provérbios 31, que já estava escrito no tempo dela, porque foi escrito antes daquela mulher existir: mulher virtuosa, quem a achará? Glória a Deus. Uma mulher virtuosa é uma mulher de virtudes, é uma mulher sábia, é uma mulher prudente, conforme Provérbios capítulo 31, versículo 10. E aquela mulher, ela trazia em si a prudência, ela trazia em si a sabedoria, ela trazia em si o equilíbrio. Apesar de seu marido ser velho, apesar de seu marido ser idoso, mas ela era prudente, ela era sábia, ela era equilibrada, e ela chama o marido para mostrar para ele um sentimento, para mostrar para ele um projeto que ela tinha. Ela disse ao seu marido, versículo 9, eu gostaria que fosse posto em tela, glória a Deus. E disse ela ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Eu tenho observado, aleluia, o homem de Deus, ele é observado, glória a Deus. Para você dizer que uma pessoa é um verdadeiro homem de Deus, você tem que primeiro observar a sua doutrina, observar se a sua doutrina é de acordo com as Escrituras, observar suas intenções, observar sua vida, observar seu procedimento, observar suas atitudes. Louvado seja Deus, porque o Senhor Jesus disse que pelos frutos os conhecereis. Aleluia. Pastor, como é que eu posso conhecer uma pessoa? Pelo fruto. Louvado seja Deus, pelas ações, pelas atitudes, pela maneira de viver. Quando Paulo escreve a Timóteo a sua segunda carta, ele diz: Timóteo, tu tens acompanhado a minha doutrina e tu tens acompanhado o meu modo de viver. Aleluia. Dá para discernir, irmão, dá para discernir. Eu estou com 4 décadas de cristão evangélico e eu sei que dá para discernir. Glória a Deus. E ela chama o marido e ela disse: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Meu marido, eu tenho um projeto. A gente dá comida para ele. Quando ele passa por aqui, a gente dá alimento, mas eu estou notando que não é suficiente. O homem de Deus, ele vem com os pés cansados. O homem de Deus, ele anda a pé. O homem de Deus, ele anda no sol quente. O homem de Deus, ele anda, quando é no tempo de neve, no frio. E esse homem precisa de um apoio, esse homem precisa de um conforto, esse homem precisa de um cuidado maior. Glória a Deus. Nós estamos numa geração que odeia ministros religiosos. Nós estamos numa geração, até mesmo nas igrejas, pessoas que se dizem crentes, que odeiam os ministros da religião. Glória a Deus, que querem ver a desgraça, que querem ver a miséria, que desejam até o mal. Aleluia. Mas esse espírito é de quem não é salvo. Esse espírito é de quem não tem Deus. Esse espírito é um espírito maligno, porque aquela mulher, ela zelava pelo ministro, ela zelava pelo profeta. Ela disse: meu marido, nós temos feito alguma coisa, mas ainda é pouco.
É pouco, porque ele come, mas fica aí fora. As casas hebraicas naquele tempo, as casas dos hebreus, as casas orientais, elas não eram grandes, elas eram pequenas, mesmo de pessoas abastadas. Só no mundo greco-romano é que as casas eram grandes, as casas eram amplas, eram as vivendas, eram as vilas, chamadas de vilas, mas isso era no mundo greco-romano, que veio muito depois. No mundo oriental, mesmo as pessoas abastadas, as casas eram pequenas. E ela disse: meu marido, nós não temos onde hospedá-lo. Ele come e fica por aí, ele come e não tem onde deitar, ele come e não tem onde repousar, ele não pode passar uma noite porque a gente não tem cômodo. E ela chama o marido e ela diz assim, versículo 10: façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá ou se retirará. Aleluia. Veja, irmãos amados, ela é sábia. Ela não vai fazer sozinha, porque o casal cristão, o casal que serve a Deus, trabalha em harmonia. Aleluia. O marido é o cabeça da casa, mas a mulher deve ser amada, deve ser considerada, respeitada. E a mulher prudente, ela também não se atravessa à frente do marido. Glória a Deus, porque isso é causa de destruição de casamento, isso é causa de desajuste nos lares. Mas as pessoas que têm o Espírito Santo, as pessoas que têm a sabedoria de Deus, elas trabalham da forma dessa mulher. Ela chama o marido e vai combinar com ele. Aleluia. Ela vai apresentar o projeto. Louvado seja Deus. Aleluia. E a vida no lar, a vida em paz no lar é fundamental. A Bíblia diz na primeira carta de São Pedro, no capítulo 3, versículo 7, Pedro que era casado, Pedro que era apóstolo, mas tinha esposa. A Bíblia fala que ele era casado, ele tinha esposa. E a Bíblia de Jesus até curou a sogra de Pedro. E lá nas epístolas de Paulo, fala que para onde Pedro ia, a esposa viajava com ele, e que a igreja bancava. Paulo diz que as viagens do apóstolo eram bancadas dele e de sua esposa. A igreja bancava. Está escrito em 1 Coríntios 9, Cefas, lá aparece Cefas, que é o mesmo Pedro. Aleluia, meus amados irmãos. E Pedro disse: vós, maridos, coabitai com vossas mulheres com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Se o casal não vive bem, se o casal vive se chocando, se o casal vive intrigado, se vai dormir um no galinheiro e o outro na sala, a Bíblia diz que as orações são o que, irmãos amados? Impedidas. Aleluia, louvado seja Deus para sempre. Tem até mulher que profetiza e sapateia, mas em casa é uma briga infeliz com o marido. Aquele sapateado não vale de nada, aquela língua estranha é da carne. Glória a Deus, aleluia, porque a Bíblia diz que o casal que vive brigando, que não se ama, que não se considera, que não se respeita, a Bíblia diz que as orações estão impedidas. Aleluia. Pode gritar, pode fazer aviãozinho, pode sapatear, pode profetizar, mas do teto não passa. Claro que é uma expressão, uma força de expressão que Deus não ouve, que Deus não atende, que Deus não liga, porque a maior ação é amar. Aleluia. Quem não ama não pode orar. Glória a Deus. Lá na Cornualha, na Inglaterra, tem um coral de uma velha igreja da Idade Média, e no coral as cadeiras são de madeira e elas estão até hoje lá, cadeiras da Idade Média, onde no coro os monges louvavam os salmos em latim, e está escrito em cada cadeira em latim, dizendo assim: o amor e não o clamor chega aos ouvidos de Deus. Aleluia. O que chega aos ouvidos de Deus é o amor. Você pode gritar, você pode profetizar, você pode cantar um lindo hino. Não é que é errado, não. É para cantar mesmo, é para adorar, é para louvar. Mas está escrito nas cadeiras daquela velha igreja da Cornualha: o amor e não o clamor. Quer dizer, o amor e não o barulho chega aos ouvidos de Deus. Aleluia. Então, meus amados e queridos irmãos, nós vemos aqui que aquela mulher era sábia, que aquela mulher era prudente, que aquela mulher era uma mulher do Espírito, era uma mulher, e ela chama o marido e ela fala com ele.
E ela apresenta o projeto de quê? De fazer uma edícula, né? A gente que é nordestino não sabe chamar edícula, a gente chama de puxada. Glória a Deus, né? Aleluia. Eu me criei ouvindo, vamos fazer uma puxada aqui na casa. Glória a Deus. Mas dizem os arquitetos, dizem os que entendem da matéria, que o nome bonito é edícula. Glória a Deus, aquele quarto que se faz a mais, né? Então ela chama o marido e ela apresenta o projeto de uma edícula, fazer um quartinho lá atrás, glória a Deus, e ela com maior carinho, com maior amor pelo profeta, pelo ministro da religião, pelo homem de Deus, ela diz: façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que vindo ele a nós, para ali se recolherá. Você ouviu a mobília? Ela propõe fazer um quarto, mas ela propõe colocar uma mobília. Se você não sabe, fique sabendo que esses quatro objetos citados eram objetos de luxo. Aleluia. Tirando a candeia, que era de barro, tirando a candeia, que era feito de terracota, glória a Deus, era uma lâmpada de colocar azeite e pavio, que ainda hoje existe muito lá em Israel, glória a Deus, o resto era objeto de luxo, cama, mesa e cadeira, glória a Deus, eram objetos de luxo. Visto que a maioria do povo não dormia em cama, dormia em tapetes, dormia em esteiras no chão. Glória a Deus, era o normal, o dia a dia, o comum era dormir em palhas, também dormir sobre palhas. No tempo do inverno, dormia sobre palhas no chão. Então, quando a mulher propõe fazer uma cama, já era considerado objeto de luxo. Aleluia. Ela propõe fazer uma mesa. Aleluia. Também mesa era objeto de luxo, porque no mundo oriental, naquele tempo se comia em um tapete de palha no chão, as pessoas assentadas ao redor do tapete, não tinha cadeira. Cadeira era coisa de luxo, cadeira era coisa de honra, cadeira era coisa que nem todo mundo tinha. Aleluia. Ela propõe comprar uma cama, mandar fazer uma cama, ela propõe mandar fazer uma mesa, ela propõe mandar fazer uma cadeira e colocar um candeeiro. Glória a Deus. O que é isso, irmãos? É o amor. O que é isso, irmãos? É o desvelo. O que é isso, irmão? É discernimento espiritual. Aleluia, que está faltando, irmãos, em muitas destas gerações. Aleluia, louvado seja Deus para sempre. Não sei se vocês sabem, mas o mal atinge a todos. O mal não só atinge os não crentes, o mal atinge crente, o mal atinge não crente, o mal atinge o membro e o mal atinge os pastores. Ninguém escapa do mal. Por isso que no Pai Nosso diz: livrai-nos do mal, porque o mal está cercando. E se vocês não sabem, mas ultimamente tem dado uma onda de suicídio em ministros religiosos. Aleluia, as pessoas que estão antenadas ou atenadas, não é? Glória a Deus, antenadas com as redes sociais, com as informações, sabem que nos últimos anos muitos ministros em todos os países do mundo têm cometido o desatino. Mas como é que pode um ministro da religião, um sacerdote, um pastor, glória a Deus, como é que pode se enforcar, como é que pode dar um tiro no vidro? Isso nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa, no Brasil teve o ano de 2017 para 2018, 2019, foi uma praga. Agora até coronavírus até parou. O coronavírus é quem está levando, não é mais? Glória a Deus, né? Aleluia, louvado seja Deus. E o que é isso, irmãos? Glória a Deus, é o que Jesus disse: o amor esfriará. Aleluia, gente como a sunamita, gente que apoia, gente que chega junto, gente que é muito difícil. Aleluia, as críticas, as zombarias, as calúnias, os desprezos, as ingratidões terminam fazendo uma grande bolha que sufoca a vida de muitos ministros. Mas aquela mulher era diferenciada. Aquela mulher tinha o Espírito Santo. Aquela mulher, ela tinha o amor de Deus. Aquela mulher, ela tinha discernimento. E ela combina com o marido para dar o seu melhor.
ao profeta, para dar o seu melhor ao ministro de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o seu marido combina, e o seu marido autoriza os gastos, e o seu marido autoriza a construção. O que lá abençoado, o que lá feliz, o que lá onde tem o Espírito Santo de Deus e a sabedoria de Deus habitavam naquela casa, na vila de Sunem. Glória a Deus. Nós observamos aqui, irmãos, que a mulher, ela cumpria aquela palavra lá de 1 Coríntios 15, 58, quando o apóstolo São Paulo disse: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Veja que progressão: firme, constante e abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Firme, constante e abundante. Por que Paulo disse isso? Porque tem gente que nem é firme, tem gente que nem é constante e nem é abundante. Veja que é uma progressão geométrica, é uma progressão, aleluia, que vai crescendo firme, constante e o que, irmão? Abundante. O que é uma pessoa abundante? Abundante é aquele que cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Tem gente que é assim, começa, mas depois nem é firme, nem é constante e nem é abundante. Começa, mas não termina. Tem um comportamento, mas não vai à frente. Glória a Deus. Geralmente quando um pastor chega numa igreja, louvado seja Deus, né? Aí aparece tanta gente boa. Glória a Jesus. Mas, glória a Jesus, com o decorrer do tempo, a expectativa de um crescimento não acontece. Queria ser diácono, não vai. Queria ser presbítero, não tem condições. Queria ir para o seu lugar tal, não tem espiritualidade. E aquele amor que começou, também acaba. Porque não era amor verdadeiro, era amor interesseiro. E quem ama com interesse, mais cedo ou mais tarde, vai se decepcionar e vai decepcionar também. Mas aquela mulher, o amor do coração dela era firme, era constante e era abundante. Primeiro ela deu alimento, depois ela fez um apartamento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Ela era firme, ela era constante e ela era abundante. E o seu trabalho não foi vão no Senhor, como nós vamos ver mais à frente. Louvado seja o nome do Senhor para sempre e eternamente. Há pessoas que começam, mas depois recuam. Há pessoas que começam, mas depois param. Há pessoas que iniciam, mas depois mudam o comportamento. Mas aquela mulher, ela era firme, era constante e ela era abundante. Outra coisa que eu aprendo a respeito daquela mulher é que nós vimos no começo do texto que ela era rica, aleluia. Ela, no meio da pobreza de Israel, no meio da miséria, com quem lê o livro dos reis só vê miséria. Você vê que Eliseu faz o milagre de 20 pães para 100 homens que estavam famintos, não é? Um machado, quem tinha um machado era considerado rico. Glória a Deus, não havia dinheiro, não havia pão, não havia... A Bíblia diz que eram constantes as fomes. Lá em Reis fala de fome, ou fome por guerra, ou fome por seca. Era tempo de falta de prosperidade, porque quando as pessoas deixam Deus, a desgraça chega. Eles tinham deixado Deus por Baal. Eles tinham deixado Deus pelo pecado, pela idolatria, pela feitiçaria, pela prostituição. E agora a fome campeava. Mas em meio à fome, sempre vai haver alguém de posses. E o que me chama a atenção é que aquela mulher era rica, mas era crente. Era rica, mas era piedosa. Era rica, mas era religiosa. Era rica, mas amava. Era rica, mas tinha fé. Era rica e congregava. Glória a Deus. Eu tenho muito medo da prosperidade do meu Brasil. Eu desejo a prosperidade da minha pátria. Eu oro pela prosperidade da minha pátria. Eu oro para que haja indústria, para que haja empregos, para que os empresários cresçam, os funcionários cresçam. Glória a Deus, todo mundo tem a sua casa, seu carro. Glória a Deus, quem sabe até sua casinha de campo. Glória a Deus. Mas eu tenho medo. Porque eu tenho viajado, o Senhor tem me dado a graça de viajar por alguns países algumas vezes. E países que já foram protagonistas de grande avivamento quando eram pobres. Países que foram protagonistas da obra missionária quando eram pobres. Hoje as igrejas estão vazias. Eu estive no país, eu não vou citar o nome, mas eu estive no país que foi o país mãe do pentecostalismo brasileiro. Os nossos missionários eram oriundos daquele país,
que no final do século XIX era um país pobre. Era um país tão pobre que os filhos daquela pátria tiveram que migrar para os Estados Unidos em busca de emprego. Gunnar Wingre, Daniel Berg saíram jovens desse país para buscar refúgio nos Estados Unidos da América, porque era país pobre, pobre, pobre. Aleluia. Hoje, mas naquele tempo de pobreza, o Senhor batizava com o Espírito Santo. Naquele tempo de pobreza, levantou-se naquele país o maior movimento pentecostal da Europa. Uma igreja local, só uma igreja local, mandou a igreja da capital, mandou missionários para quase 50 países. E hoje, o país é rico. Todo mundo naquele país tem a sua casa na cidade e tem uma casa na beira de um lago, porque o país é o país dos lagos lindos. Todo mundo tem uma casa. Quem não tiver uma casa no campo, não é considerado gente. Tem a casa na cidade, tem a casa no campo, na beira de um lago. Tem que ter um barco. Todo mundo tem seu carro e tem que ter uma casa de campo e tem que ter um barco. E eu estive naquela igreja, na igreja que foi mãe do pentecostalismo brasileiro. Pastor Emengardo esteve conosco. Sua esposa, irmã Sofia, que está aqui, esteve conosco também. A igreja vazia. Aleluia. A glória a Deus. E o que era pentecostalismo sumiu, acabou. A liturgia totalmente diferente. Uma igreja neopentecostal. Uma igreja fria, apática. Uma igreja, aleluia, que você nem sabe se está mais numa igreja. Aleluia. Louvado seja Deus para sempre. Eu assisti o culto com dor no meu coração e com medo da minha pátria. Com medo do meu Brasil. Eu quero que meu Brasil prospere, mas eu quero que meu Brasil mantenha a chama do fogo pentecostal. Eu quero que minha pátria prospere, mas os crentes sejam cheios do Espírito Santo. Eu quero que a minha pátria prospere, mas as igrejas encham mais do que estão cheias hoje. De adoradores, de homens gratos, de mulheres gratas, de jovens fervorosos, de moças fervorosas, de crianças fervorosas, batizadas no Espírito Santo, de gente que se dispõe a fazer evangelismo, de gente que se dispõe a fazer missão, de gente que se dispõe a cuidar dos pobres, de gente que tenha o amor de Deus no coração. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Foi o caso da sunamita. A Bíblia diz que a mulher era rica ou era pobre? Rica. Mas rica de dinheiro e rica de graça. Rica de dinheiro e rica de piedade. Rica de dinheiro e rica de religiosidade. Rica de dinheiro e rica de amor. Aleluia. Glória a Deus. E a mulher congregava. A Bíblia diz que ela, toda reunião da congregação, onde Eliseu dirigia os cultos, ela congregava. Diz que se era no sábado, vocês sabem que os judeus da velha aliança se congregavam um dia de sábado. Vocês sabem que o judeu, todo primeiro dia do mês, os meses lá eram lunares, não eram solares, eram lunares. Todo primeiro dia da lua nova era o primeiro dia do novo mês. Os meses lá eram lunares e não solares, como hoje. Quando a lua nova surgia no céu, era um dia de um culto festivo, como se fosse para nós hoje a Santa Ceia todo mês. Era dia de um culto festivo. Todo crente ia para a congregação adorar. Aleluia. E a sunamita, de acordo com o texto sagrado, ela não perdia culto. Nós vemos isto no capítulo de número 4, versículo 22 e 23. Isso é mais na frente, mas eu quero fazer essa observação agora. Louvado seja Deus. Capítulo 4, versículo 22 e 23. E chamou seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E ele disse: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. Ela disse: vai, tudo bem. Ela disse: eu quero me encontrar com o homem de Deus, eu preciso ir na congregação. E o marido disse: hoje é dia de culto. Hoje nem é dia de lua nova, e nem é dia de sábado, que eram justamente os dias de cultos especiais. O dia da lua nova e o dia do sábado. Quer dizer que o marido achou estranho. Disse: como é que você vai para a congregação hoje, se nem é lua nova, nem é sábado? Quer dizer que ela tinha o costume de todo sábado estar na congregação.
Ela tinha o costume de toda lua nova, que era o culto especial, o primeiro dia de cada mês, ela estava na adoração. Aleluia! Na igreja, na congregação, glória ao Senhor. Só vale a pena ser rico se for desse jeito. Eu só quero melhorar de vida se for para eu ficar mais crente. Se for para mim deixar a congregação, é melhor ficar pobre. Se for para eu deixar de ser adorador, se for para eu virar avarento, se for para eu virar miserável, se for para eu perder o amor, se for para eu virar egoísta e abandonar a minha igreja, eu prefiro pobreza. Digo diante de Deus. A mulher rica, mas cheia de boas obras, cheia de amor, cheia de discernimento, cheia de espiritualidade, e não abandonava a congregação. Aleluia! Aleluia! Quando ela disse, olha, ajeita aí a ubarda, uma jumenta, porque eu preciso ir procurar o homem de Deus lá na congregação. O marido disse, hoje não é do sábado, e hoje não é lua nova, quer dizer, hoje não é dia de culto. Significa que a mulher, todo sábado e toda lua nova, ela estava na congregação. As escolas dominicais estão vazias, porque quando os crentes melhoram de vida, aleluia, eles vão passear. Não é pecado passear, não é pecado um piquenique com a família, com os amigos, nunca foi pecado. Nunca, glória a Deus. Assar um churrasco, glória a Deus, né? Assar um churrasco, pode me chamar, glória a Deus, aleluia, né? E se tiver um carneirinho, melhor ainda. Glória a Jesus, não é pecado. Comemorar um aniversário, fazer um churrasco, convidar os amigos, é até bíblico, é o ágape. Agora, sufocar a religiosidade, sufocar a fé, sufocar a frequência à congregação, sufocar a adoração a Deus, não, Senhor. Não, Senhor. Cada coisa no seu devido lugar. E buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória ao nome do Senhor nesta noite. Eu aprendo da santa palavra de Deus que a mulher era rica, mas era cheia de bons frutos. A mulher era rica, mas era cheia de amor. A mulher era rica, mas era cheia de fé. A mulher era rica, mas não abandonara a sua crença, a sua congregação, a sua religiosidade. Glória a Deus. Glória a Deus. No meio de uma geração que tinha se inclinado a Baal, no meio de uma geração que tinha se inclinado à promiscuidade, no meio de uma geração que havia apostatado da fé, ela permaneceu firme. Nós vemos isso em 1 Reis, são livros irmãos, são livros gêmeos. 1 Reis 19, 18. Elias pensou que só tinha ele de crente, que foi o antecessor de Eliseu. Elias pensou que só tinha ele de crente, porque a apostasia foi tão grande em Israel, no Reino do Norte, que Elias disse, só ficou eu. Por favor, veja o versículo anterior, por gentileza, se possível. Veja o mais anterior, por favor. Glória a Deus. O outro, por gentileza. Volta mais um pouquinho. Glória a Deus, por favor, este mesmo. Glória a Deus. Senhor... E disse Elias, e disse ele, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu concerto. Concerto quer dizer aliança. Derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. A bagaceira foi tão grande em Israel, a apostasia, o desvio foi tão grande, que Elias procurava um adorador e não achava. Disse, Senhor, eu fiquei só. Só tem de crente eu. Elias, larga da tua besteira. Quem foi que disse que só tem tudo de crente, rapaz? Os meus servos, eles estão escondidos.
Os meus servos estão espalhados. Deus tem servo em toda a igreja, em toda a denominação. Deus tem servo. Até onde você nem espera. Até onde você nem espera, Deus tem servos fiéis. Aleluia. Que você não sabe, que você não vê, que você não conhece, mas Deus conhece. Amém. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus nas alturas celestiais. Elias disse, eu fiquei só. Deus disse não. Aí é onde vem o versículo 18. Por gentileza. Versículo 18. Também eu fiz ficar em Israel 7.000. É um número simbólico. Não quer dizer que eram exatamente 7.000 pessoas. A gente precisa entender o que é literal e o que é figurado. É preciso uma boa exegese. É preciso uma boa hermenêutica para entender as Escrituras. Tem hora que é literal, mas tem hora que é figurado. Aqui é figurado. Não quer dizer que tinha exatamente 7.000, porque 7 na Bíblia é número de Deus. 7 na Bíblia é número da perfeição. Glória a Deus. Deus disse a Elias, você não está só, porque eu fiz ficar em todo Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Porque beijar a imagem já é costume velho. É da idolatria pagã. Se ajoelhar nos pés de uma imagem e beijar, seja de quem for, é paganismo. Glória a Deus, né? E Deus disse, olha, tem 7.000 que nem dobraram os joelhos e nem beijaram a imagem de Baal. Aleluia. E no meio desses 7.000, estava a sunamita. Elias não a conheceu. Elias foi para o céu sem conhecer a sunamita. Mas ela era uma dos 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal, que não se dobraram ao sistema do mundo, que não foram na onda dos outros. Irmão, nunca vi uma geração tão fragilizada para mudar de ideia, para mudar de opinião, para negar a fé milenar, a fé da igreja cristã, glória a Deus, a fé dos pais, a fé dos patriarcas, a fé histórica. Hoje em dia, o camarada diz que é crente. Se assistir uma pregação na internet de um maluco, a fé dele já acabou-se. Já dobra o joelho diante da novidade, já dobra o joelho diante do sistema novo, e já fica combatendo, e já vira discípulo, já vai combater a fé dos pais, já vai combater a fé que deu certo durante 2000 anos, e durante toda a história da humanidade, dos verdadeiros adoradores. Começa a sunamita, que ela faz parte da igreja da antiga aliança. Não, não é assim não, não é assim não. Já dobrou o joelho diante de Baal. Já mudou de ideia. Glória a Deus, mas crente que é crente é como a sunamita. Não dobra os joelhos, não muda de ideia, não muda de opinião, não vai na onda dos profetas de Baal, fica de pé, nem se ajoelha diante das novidades e nem beija. Glória ao nome do Senhor. Eu estou com 40 anos de vida cristã evangélica. Glória a Deus. Por graça e misericórdia do Senhor. Fora mais 3 anos lendo a Bíblia e sendo evangelizado. 43. Até hoje, nunca ninguém fez as minhas ideias mudarem. O que eu recebi do Senhor, o que eu recebi dos meus pais na fé, está guardado até hoje no meu coração. Não tem profeta de Baal que mude as minhas convicções. Não achei. E olhe que eu leio. Se eu achar um papel voando no chão, eu sou tentado a pegar para ler. Eu gosto de ouvir tudo que aparece, eu ouço, analiso. Glória a Deus, às vezes me mandam no WhatsApp, eu não sou afeito às redes sociais, eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, só o WhatsApp. Às vezes manda uma coisa, aparece no YouTube, eu escuto, eu digo, diabo, estou te vendo. Eu sou da igreja da sunamita. Por graça de Deus, eu tenho discernimento. Ninguém faz eu dobrar o joelho diante de Baal, das novidades. Não. Dobrar o joelho quer dizer ceder. Dobrar o joelho quer dizer aceitar, se render diante das novidades. Porque eu tenho uma compreensão bíblica e uma compreensão histórica.
Glória a Deus nas alturas celestiais. A sunamita, ela era uma mulher de fibra, que ninguém fazia ela arredar o pé das suas convicções. Elias morreu e não a conheceu, mas Deus já a conhecia, e ela estava inclusa no rol dos 7.000, que não se dobraram, que não cederam, que não ficaram tolos, mas eram sábios, e tinha a guia, a direção do Espírito Santo de Deus na vida. Aleluia! Rica, mas cheia de boas obras. Rica, mas espiritual. Rica, mas mulher que congregava. Rica, mas mulher generosa. Rica, mas mulher cheia de fé e cheia de amor e cheia de boas obras. É possível acontecer isso ainda hoje? Sim ou não? Sim. Porque Deus é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E isso não vem do homem, isso é graça. Não é produto daquela mulher, era a graça de Deus na vida dela. Glorificado seja o nome de Jesus para sempre. Amém? Glória a Deus, tem muita coisa. Glória a Deus, tem muita coisa, mas infelizmente o tempo é pouco. Mas vamos só mais um tópico, depois eu ainda quero ouvir um hino, enquanto as pessoas se decidem para servir a Deus desse jeito. Enquanto as pessoas se decidem para servir a Deus de acordo com as Escrituras. Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Essas crenças que tem por aí afora, que não são desse jeito, que não são do jeito da Escritura, não serve para nada. Só é crença verdadeira se for de acordo com as Escrituras. Jesus diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Quer dizer, de acordo com o que está escrito. Rios de água viva correrão do seu ventre. Hoje em dia, crente em Jesus tem de monte. Quando eu era menino, dizia de carrada. Agora, crente de acordo com a Escritura, mas tem, né? Pelo menos tem 7.000. E Deus disse ao profeta: você está pensando que está sozinho? Não está, não. Tem 7.000 que não se dobram, que não cedem, que não mudam, que são firmes na fé. Glória a Deus nas alturas. E eu quero agora falar um pouquinho sobre a recompensa de quem tem uma fé dessa. Glória a Deus. Vamos ver. Capítulo 4, versículo 13 a 16. Eu pediria que o pastor me ajudasse, por gentileza, porque já está com quase uma hora que eu estou falando. Ô, pastor, muito bem. Capítulo 4, versículo 13 a 17, por gentileza. Porque lhe dissera, dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela, eu habito no meio do meu povo. Só uma pausa, por gentileza. Eliseu ficou embevecido, ficou encantado com a atitude da mulher. Quando Eliseu volta na próxima viagem, está o quarto feito. Cama, mesa, cadeira, candeeiro, uma edícula, né? Se fosse nordestino, uma puxada. Aleluia. Bem feitinha, rebocada, porta, piso. Uma bonequinha. Aleluia! Eliseu disse: meu Deus, que mulher, que amor, que fé, que boas obras, que compreensão. Aleluia! Eliseu chama Geazi e diz: Geazi, pergunta para ela o que é que a gente pode fazer por ela. Ela tem nos tratado com tanto desvelo. Desvelo quer dizer carinho, amor. É o que está faltando na terra, mas tanta gente ruim no mundo. Não sei se alguém que está assistindo conhece gente ruim, gente má, gente perversa, gente que nasceu para fazer o mal. Mas a mulher sunamita era um doce de pessoa. Eliseu disse: rapaz, essa mulher tem nos tratado com desvelo. O que é que a gente pode fazer por ela? Pergunta para ela se ela quer, porque Eliseu tinha influência no governo.
Eliseu tinha influência. Ela disse, pergunta para ela se ela precisa de alguma coisa, se ela tem algum problema, se ela precisa que fale com o rei, se ela precisa que fale com o chefe do exército, se tem alguma briga, se tem alguém incomodando essa mulher. Pergunta se ela está precisando de alguma coisa desse nível, porque ela tem nos tratado com muito carinho. Isso fala de uma alma grata. Eliseu era um homem grato. Porque os crentes têm que ser bons e os pastores têm que ser gratos. Aleluia. Os crentes têm que ser com a sunamita e os pastores têm que ser como Eliseu. Gratos, zelosos, amorosos, cuidadosos. Glória ao Senhor! É a Bíblia, é a Escritura, é a palavra. Eliseu, se a mulher era um amor de pessoa, Eliseu era um anjo. Eliseu disse, o que a gente pode fazer por ela? Porque tem gente, irmão, que só quer vir a nós. Acha que todo mundo tem uma obrigação com ele, mas ele não tem uma obrigação com ninguém. Tem gente assim. Quer que todo mundo sirva, mas ele mesmo não serve a ninguém. É um Deus, e um Deus ruim. Porque Deus é servido, mas Deus é bom. Tem gente que é um Deus, mas é um Deus mau, é um Deus Baal. Quer que todo mundo sirva a ele, mas ele, o pavão misterioso da novela Saramandaia. Será que eu fui longe? Glória a Jesus. Vocês pensam que eu sou velha? Não, é porque é o tempo. Aleluia, da Dona Redonda. Né? Glória a Deus. Aleluia. Tem gente que é assim, é o pavão misterioso. Só quer que o povo sirva. É o barão, é a baronesa. Num pedestal. Cheio de servos. Abanando com aquelas plumas. Não, meu irmão. Eliseu não era assim, não. Eliseu era um pastor grato. Era um servo. Geazi, pergunta para ela em que é que a gente pode servi-la. O que é que a gente pode fazer por ela? Era Deus na vida da sunamita e era Deus na vida de Eliseu. Deus para lá, Deus para cá. É céu. Onde Deus habita, é céu. Aleluia, glória a Deus nas alturas celestiais. Aí vai perguntar para a mulher, o que é que a senhora precisa? Glória a Deus, né? Versículo agora, 14, glória a Deus. Então disse ele, que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse, ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Glória a Deus. Um minutinho só. Ela disse, eu não preciso de nada. No 13, no final do 13, o que é que ela responde? A Geazi, ela disse, e disse ela, a última frase, eu habito no meio do meu povo. Ela disse, olha, diga o profeta que eu não preciso de nada. Eu habito no meio do meu povo. O rei ainda é meu parente. O chefe do exército é primo da minha mãe. Vamos dizer assim, né? O meu vizinho do lado é uma benção, o vizinho do outro é uma benção, o vizinho da rua de trás é uma benção, o fazendeiro do outro lado é uma benção. Eu habito no meio do meu povo. Eu aprendo aqui também que aquela mulher, ela vivia em paz com todo mundo. Ela não era arengueira. Porque tem gente que todo canto que chega cria inimizade. Cria problema. Ninguém presta. Mas o problema não são as pessoas, o problema é ele, ou é ela. E ainda fica botando falta no povo. Que povo ruim? Ruim é tu. A sunamita disse, diga ao profeta que nada me falta. Eu habito no meio do meu povo. Esse povo é meu. São meus irmãos, são meus amigos, são gente boa, aleluia. Porque quem é bom, mesmo que ele vá para um lugar de gente ruim, o Senhor transforma o ambiente. Aleluia. Aleluia! Eu habito no meio do meu povo. Esse povo tudo é meu. Tudo é gente do meu coração. O irmão baterista é uma bênção. O baixista é outra bênção. O solista magro é uma maravilha. O solista gordo é outra bênção. Aleluia, eu habito no meio, meu povo. A irmã da máscara marrom,
é uma maravilha. A magrinha da máscara rosa, aquilo é que é outra bênção maior. Eu habito. Quando você vê uma pessoa falando mal de todo mundo, quem não presta é ele, é ela. Quem é bom é como a sunamita. Eu habito no meio do meu povo, todo mundo é uma bênção. Agora, quem é ruim, onde chega o ambiente fica ruim. Glória a Deus! Mas, irmãos, eu aprendo que não há neste mundo quem não precise de algo. Eu aprendo aqui. Ela tinha tudo, tinha terra, tinha gado, tinha marido, tinha dinheiro, tinha amigos, mas faltava uma coisa. Para encerrar, se Deus quiser, terça-feira, se Jesus não vier e se formos vivos, nós continuaremos. Mas para encerrar, leia o versículo de número 14, por gentileza. Então disse ele: que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Oh, meu Deus, que tristeza. Nem tinha filhos, e nem tinha esperança de ter, porque o marido já era mercadoria vencida. Os irmãos, poucos que estão aqui, estão lamentando. Meu Deus, meu pai, cada um que está dizendo uma coisa aqui, porque vocês não estão vendo. Glória a Jesus. Aleluia. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que ninguém neste mundo tem felicidade completa. Sempre Deus vai deixar uma coisa nos humilhando. Sempre Deus vai deixar alguma coisa nos ferindo, um espinho na carne. Que é para não se perder. Se tiver tudo, se perde, irmão. Tem que ter um peso. Tem que ter uma deficiência. Tem que ter uma carência. Tem que ter algo que nos humilhe. Os irmãos sabem que em Israel, qual era a maior humilhação para uma mulher? Na cultura daquela época, ser estéril. Ela não era estéril, mas o marido já tinha passado. Era o vovô, Papai Noel. Eu aprendo pelas Sagradas Escrituras, pela revelação do Espírito Santo, que ninguém pode ter tudo nesta vida. Dizia Russell Shankly, que foi o grande enciclopedista cristão, que dormiu no Senhor uns 2 anos atrás. Ele morou no Brasil muitos anos. Ele era americano, do estado de Utah, Salt Lake City, nasceu ali, mas viveu aqui no Brasil muitos anos. E ele tem uma grande obra literária. Ele diz que Deus trabalha com 2 operações. Deus trabalha com adição e com subtração. Quando ele adiciona, ele subtrai. E quando ele subtrai, ele adiciona. Ele trabalha com essas 2 operações. Adicionando e subtraindo, para haver equilíbrio. Geazi disse: ela não tem filho e seu marido é velho. Nesta noite, quem sabe você, Deus tem te abençoado tanto, mas tem alguma coisa na tua vida, alguma impossibilidade, alguma tristeza, alguma coisa que te fere, algum espinho na carne. É bíblico. E é o próprio Deus que cria estas situações. Aleluia! Não teremos tudo neste mundo, não é porque Deus não possa dar, é porque nós não temos condições de ter. Sempre vai acontecer uma coisa desagradável. Sempre vai acontecer uma coisa que dói. Sempre vai acontecer uma coisa que humilha. Sempre vai acontecer uma coisa que fere. E é o próprio Deus que prepara isso, para louvor do seu nome. Quando eu era menino, tinha bodegas. E nas bodegas tinha o balcão. E no balcão tinha os papéis. Não existia saco plástico, era aqueles papéis brutos, desse tamanho assim, a folha. E tinha, geralmente, ou uma pedra de paralelepípedo em cima, ou um pé de ferro de sapateiro. Ou uma barra de madeira.
E na bodega do senhor que morava lá, perto da minha casa, seu Zé Nenê, tinha um pé de sapateiro. Eu disse, oxe, esse pé de sapateiro é para casa de sapateiro. Eu disse, seu Zé Nenê, para que esse pé de sapateiro? Ele disse, é um ferro em cima do papel para o papel não voar. Se tirar o ferro, o papel voa. Na minha vida e na sua vida vai ter ou um paralelepípedo, ou uma barra de madeira, ou um pé de sapateiro. Para eu e você não voar.